Eu gosto muito da ideia de conhecer outros países através dos livros, e se essa ideia também te agrada, fique sabendo que eu vou te indicar livros de países diferentes nesse vídeo. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo, e se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. A gente costuma chamar de países diferentes aqueles países que a gente não é acostumado a ler. Aqueles lugares que fogem do nosso comum. Por exemplo, somos muito acostumados a ler livros dos Estados Unidos, a ler livros da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Então, assim, quando a gente lê de um país muito fora disso, que a gente não é acostumado, a gente costuma chamar de um país diferente, né? Porque a cultura é diferente. Então, automaticamente, a literatura também vai ser. Eu sou totalmente a favor dessa questão de que a gente precisa conhecer outros lugares a partir dos livros, pra gente entender a cultura desses outros lugares, entender o pensamento dessas pessoas que têm uma vida tão diferente da nossa. Então, por isso, hoje, eu vim mostrar livros de países diferentes, livros de países que a gente não é acostumado a ver a literatura, a ouvir comentários sobre a sua literatura. O primeiro livro que eu quero falar é um que eu acho que muita gente conhece, mas poucas pessoas sabem onde que a autora desse livro nasceu. E eu tô falando de As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Schultz. É um livro de fantasia única que pra mim pende um pouco mais pra ficção científica, mas poucos sabem que a autora nasceu em Singapura, na Ásia, que é um lugar que a gente pouquíssimo escuta falar sobre a literatura, né? Esse é um livro que eu gosto muito, eu li no ano passado, fiquei encantada, e se tu tem essa ideia de ler livros de lugares diferentes, eu já digo que a gente tem um grupo de leitura nesse sentido. Essa foi a nossa primeira leitura do clube, a gente lê um livro de um país diferente todo mês. Até agora eu tô gravando esse vídeo em abril. Em abril nós estamos lendo o último livro, que é um livro de um autor da Sérvia. Não vou falar daquele livro aqui, porque é um livro que eu não li ainda, né? Eu ainda estou lendo, mas esse aqui foi o primeiro livro que a gente leu no nosso grupo de leitura coletiva, e esse é de Singapura. Por falar nisso, tem resenha desse livro no Instagram do Emid Books, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser ir lá ler. Tem aqui também O Acidente, do Ismail Qadaré. Esse livro aqui, o autor é da Albânia e ele se baseou em um acidente que realmente aconteceu lá para escrever o livro. Aqui, os nossos protagonistas são um casal e eles estão ali num táxi, e daí, de repente, o táxi perde o controle ali, o taxista perde o controle do carro, e o carro capota, e daí eles morrem lá na cena. Só que o protagonista masculino, ele tem envolvimento com a política da Albânia, e nessa época ele estava aí numa questão com a Iugoslávia e tal, então, realmente, tinha uma questão para pensar que pudesse ser um assassinato. E daí eles começam a investigar a vida desse casal. Pouca gente sabia da situação deles, assim como eles estavam, aí aparecem amigas dela pra contar e tal. Eu confesso que a escrita é muito chata, eu achei pelo menos a escrita muito chata e me fez dormir, mas escrita é uma coisa que vai de cada um, né? Pode ser que eu não gostei e tu que está me assistindo aqui, tu adora a escrita do autor. Se quer ler um livro de um país diferente, esse aqui é da Albânia, que fica na Europa. Eu nunca tinha escutado falar algum outro livro desse lugar, que se passasse desse lugar, e é baseado, né, em uma ficção histórica, porque se baseia em um período que realmente aconteceu ali. Então também é uma boa pedida. O livro é curtinho, apesar da escrita ser extremamente lenta. Outro livro que eu não curto muito a escrita, mas que também é de um país diferente, é Como o Soldado Conserta o Gramofone, do Sasha Stanišić. Esse livro aqui, ele se passa ali naquela guerra que dividiu a Iugoslávia em Bósnia, Sérvia e tal. E aqui o nosso protagonista, ele é uma criança e ele vive ali, enquanto está acontecendo essa divisão, aí ele fica na Bósnia, ele vai morar na Bósnia, depois ele vai para a Alemanha, mas o autor, ele era uma criança quando tudo isso estava acontecendo, então ele usou as próprias experiências para escrever sobre. Eu achei a escrita bem lenta também, assim, foi difícil de me envolver, mas é como eu disse, escrita é uma coisa que vai de cada um, se vai gostar ou não, não tem relação com a história, né? A história em si, ela é muito bem construída, eu gostei muito, porque eu aprendi muito sobre esse período que eu não tinha lido nada sobre ainda. Aí tem um livro de romance que eu sei que vocês amam, tem aqui Tudo e Todas as Coisas, da Nicole Yoon. Eu sei que tem outros livros dessa autora publicados, mas eu só tenho esse aqui. E essa autora, pra quem não sabe, ela é da Jamaica. Eu tenho um livro na capa do filme, né, essa edição, ela tem algumas cenas do filme também. Mas eu lembro que eu gostei muito desse livro na época que eu li, acho que eu ganhei nos meus 15 anos esse livro.
E ele é uma vibe, assim, A Culpa é das Estrelas, mas esse aqui eu acho mais interessante ainda, porque a menina, ela tem uma doença que ela não pode ter contato com nenhum tipo de germe, nada, nenhuma bactéria, porque senão ela pode morrer. Ela tem o sistema dela corporal, né, ele é muito, muito frágil, então a casa dela é toda esterilizada, a mãe dela sempre cuida para que, né, esteja tudo esterilizado, tudo certinho, ela não pode conversar com ninguém, ela estuda em casa. E daí tem um vizinho que se muda pro lado da casa dela e a janela dele dá bem com a janela do quarto dela, então eles começam a conversar por placas e depois começam a trocar mensagem, é bem legal. E o final desse livro é algo que me surpreendeu muito na época, eu não tava esperando, e é bem diferente do final, realmente, que a gente espera ao longo da história, então é bem interessante e tem um romance super fofo também. Caso tu esteja gostando dessas indicações e queira adquirir alguma coisa, ou queira só ler um pouco mais da sinopse para ver mais detalhes sobre a história, o link de todos os livros tá aqui na descrição, e com esses links, se vocês adquirirem a partir deles, eu vou ganhar uma pequena comissão que não vai alterar em nada no valor da tua compra, e isso me ajuda muito a manter o canal por aqui. Então, se tu for não só comprar esses livros, mas qualquer coisa que tu queira comprar na Amazon, se tu usar os meus links, vai me ajudar demais, demais mesmo, eu fico muito agradecida. O próximo que eu tenho aqui pra te mostrar é O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Esse livro aqui se passa na Somália. Ele também é uma ficção histórica, porque aqui se passa durante a guerra civil que teve na Somália. Aqui a gente vai conhecer 3 mulheres em diferentes momentos da vida, diferentes posições sociais. Inclusive, uma delas nem é uma mulher ainda, é uma criança, mas também tem uma vida muito diferente do que as outras duas tiveram. Então a gente vai ver como é a vida dessas mulheres, como que elas levam a vida, o que acontece com elas. Vai ver essas histórias se interligando juntamente com o fato de que conta a história da guerra civil na Somália. É um livro muito interessante, a gente leu no nosso grupo também, e foi uma das melhores leituras que eu fiz no grupo, eu gostei muito. Aí nós estamos voltando aí pra ficção científica, né? E tem aqui Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Esse aqui é um livro de ficção científica com viagem no tempo. O autor desse livro é japonês, tem um vlog de leitura dele que vai estar aqui na descrição para quem quiser assistir. Mas aqui a gente tem uma cafeteria e tem uma cadeira nessa cafeteria que ela tem o poder de viajar no tempo. Então a pessoa senta ali, ela pode viajar no tempo, só que tem muitas regras. A pessoa só pode viajar para encontrar alguém que já esteve na cafeteria, nada que ela fizer quando viajar no tempo vai mudar o presente. E também ela vai ser servida com café quando for viajar no tempo e ela tem que voltar antes que o café esfrie. O livro traz várias reflexões nesse sentido, porque cada pessoa que viaja no tempo, ela viaja por um motivo, para ver alguém especial, ou para ver alguém que elas precisam falar alguma coisa, precisam confessar alguma coisa. Então é um livro bem reflexivo e é um livro curtinho, bem rapidinho de ler. O próximo que tem aqui foi o melhor livro pra mim, que a gente leu ano passado no grupo de leitura pelo mundo, que é Muito Longe de Casa, do Ismail Beer. Ismail Beer, acho que é assim que fala, que é Memórias de um Menino Soldado. Esse livro tá muito marcado, muito riscado, isso aqui é uma história real e se passa em Serra Leoa, na África. Tava acontecendo uma guerra civil lá, e as crianças, elas eram levadas para serem soldados. Aqui o nosso protagonista, ele tem acho que 12 anos, se eu não me engano, 11, 12 anos, quando ele se perde da família em meio àquela guerra civil e ele é recrutado pelo exército para ser um soldado. Então é um livro muito difícil de ler, principalmente quando a gente entende que é história real, que isso aconteceu mesmo. É um livro extremamente difícil de engolir, mas é um livro muito necessário. Eu não fazia ideia que isso estava acontecendo, gente. Era a década de 90, sabe? Foi pouco antes de eu nascer. E realmente isso aqui já estava acontecendo no mundo. As casas lá não tinham água encanada, não tinham luz e muito provavelmente muitos lugares ainda não tem hoje. Assim como aqui no Brasil, né, a gente sabe que tem muitas realidades assim em todos os lugares. Mas eu quero dizer que eram crianças. Ele tinha 12 anos, mas tinha meninos com 7, 8 anos que estavam lá matando outras pessoas com armas muito maiores do que eles. Isso tira a humanidade deles, né? Eu vou ler a sinopse desse livro pra vocês, pra vocês entenderem melhor, porque eu nem consigo falar muito sobre esse livro sem, sabe, ficar meio perturbada com tudo que eu lembro disso. Mas aqui tá falando assim: em Muito Longe de Casa, Ismael Beer conta uma história pungente. Aos 12 anos, fugiu do ataque de rebeldes e vagou por uma terra arrasada pela violência. Aos 13, foi recrutado pelo exército do governo de Serra Leoa e se descobriu capaz de atrocidades inimagináveis. Como é a experiência da guerra aos olhos de uma criança? Como elas se tornam assassinas?
como abandonam o crime. As crianças do campo de batalha já foram objeto de reportagens e romances, mas até este livro ainda não existia um relato em primeira pessoa de alguém que enfrentou este inferno e sobreviveu. Este é um relato raro e hipnotizante, contado com força literária e uma honestidade de cortar o coração. É isso. Outro que também é de um país africano é Cadernos de Memórias Coloniais, Isabela Figueiredo. Esse aqui, ele se passa em Moçambique, que era um lugar que foi colônia portuguesa. E a Isabela, ela era portuguesa, ela era filha de um colono português. Então ela foi pra lá muito pequena. Eu não tenho certeza se ela foi pra lá ou se ela nasceu lá. Agora eu não tô lembrada desse detalhe, mas enfim, ela morou em Moçambique enquanto era pequena, o pai dela era um colono. E ela vai contar o que acontecia lá. Esse livro mistura vários gêneros literários ao longo da narrativa, mas ele é principalmente, pra mim, um relato, sabe? É quase como um diário dela contando a vida dela em Moçambique, o que o pai dela fazia, o que os amigos dele faziam, como que eles viam a colonização, como os portugueses viam. É um livro que eu acho que é muito necessário, até pra gente que também foi colonizado por portugueses, né? Tinha várias coisas assim, que me fazia pensar em relação ao Brasil, em relação aos povos originários que já tinha aqui, mas ela mostra como que eles tratavam esses negros africanos. E é atrocidade em cima de atrocidade. É um livro difícil de ler também, principalmente por ser história real, né? Mas ainda é um livro que eu acho extremamente necessário pra gente ler e entender a nossa sociedade. Outro livro que tem aqui é Assando Bolos em Kigali, da Gayle Parkin. Esse livro, assim, a autora, ela é da Zâmbia, na África, só que o livro se passa em Ruanda, se eu não me engano, e na Tanzânia. A senhora, que é a protagonista do livro, ela é confeiteira, faz bolos, e ela e o marido criam 5 netos, porque tanto seu filho e a sua filha faleceram. O livro traz muito da cultura africana, muito, muito mesmo. Fala também sobre uma guerra que teve lá, me ensinou muita coisa que eu não sabia. Fala sobre a crise de HIV que teve por lá, fala sobre a crise de Ebola também. A crise de HIV foi imensa, né? Muita gente morreu. Da crise de Ebola também, mas aqui é mais focado na crise de HIV, porque a crise de Ebola, pelo menos até o final do livro, ela tava num país vizinho, sabe? Não tinha chegado numa grande escala ali ainda, e a de HIV já tava muito alastrada. Tinha muita gente morrendo disso. Então, o livro vai falar sobre muita coisa da história de lá que a gente nem tem ideia, que a gente não aprende na escola. Então, realmente é um livro bem essencial pra gente entender um pouco mais. E o último que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é Vida Dupla, da Rajal Sania, que é de uma escritora da Arábia Saudita. E o livro também se passa por lá. É um livro que, quando foi publicado, ele foi censurado. Aqui a gente tem uma protagonista que escreve e-mails anônimos para as pessoas ali da Arábia Saudita, contando a história das suas amigas. Então ela conta o dia a dia delas, conta o que elas fazem, o que elas estudam, como que é a vida delas ali com aquela cultura saudita. É um livro que me ensinou muito também, muita coisa assim, gente, eu nem fazia ideia, achei que sabia, na verdade era uma tonta que não sabia nada. Aqui é falado sobre a relação de mulheres da alta sociedade, tá? Digamos assim, porque de alta sociedade parece que eu tô falando de romance de época, né? Mas eu tô falando, tipo, gente classe alta, entende? Porque as amigas dela todas ficam andando de jatinho e são filhas de diplomáticos e tal. E ainda assim, né, é a vida que essa mulher conhece, então é isso que ela tá contando. E ainda tem coisas muito interessantes que a gente aprende com esse livro. Então não é a realidade das mulheres mais pobres sauditas, tá? Isso que eu quero deixar claro aqui, é das mulheres de classe alta. Mas ainda assim, muita coisa que a gente aprende, muita coisa que eu não sabia sobre a cultura deles, sobre a cultura muçulmana, né, que é a religião deles ali. Então é um livro muito interessante se tu quer saber mais sobre a vida dessas pessoas por lá, principalmente a vida das mulheres. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no fim o último vídeo que saiu aqui antes desse, que fala sobre os próximos livros que a gente vai ler no nosso grupo de leituras coletivas pelo mundo, tá bom? Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.